Nós precisamos desconstruir a ideia de que imunidade parlamentar é absoluta. Esse julgamento é muito emblemático, é um verdadeiro leading case. E entender o discurso de ódio num Estado democrático de direito é, portanto, perceber que a liberdade de expressão também não é absoluta, como nenhum direito é absoluto. Olá, eu sou Ana Cristina Blasi, ouvidora da mulher, e mais uma vez é uma honra enorme estarmos aqui junto com vocês para mais uma edição do nosso podcast, o Ouvicast da Ouvidoria da Mulher, do Tribunal Regional Federal, uma iniciativa da Ouvidoria da Mulher e a produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Estamos aqui hoje com a doutora Juliana Freitas e é uma honra enorme para nós aqui no tribunal recebermos uma mulher, uma profissional tão gabaritada, tão espetacular quanto a doutora Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, desembargadora. Honra imensa minha. Prazer enorme voltar a Porto Alegre e agora, dessa vez, participar desse podcast que eu tenho certeza que vai impactar, né, a vida, as relações jurídicas das mulheres que devem se perceber nos contextos, vários contextos sociais. É bem esse o objetivo do nosso Ouvicast. Trabalhar temas relativos às mulheres, de interesse das mulheres, de colocação das mulheres nos seus espaços de poder e que saibam se proteger das violências, tantas violências, violência psicológica, violência sexual, obstétrica, enfim, moral. Então, quem é a doutora Juliana Freitas? Juliana Freitas, Juliana simplesmente, é uma mulher nortista, nascida em Belém do Pará, mãe de 2 filhos, João Mateus e Ive, e que traz toda essa perspectiva de mulher nortista, mãe de 2 crianças, 2 pré-adolescentes, para a sua vida profissional. Como advogada, como professora universitária, eu acredito que pensar nas relações, pensar no modo de construir, tanto profissionalmente como pessoalmente, essas relações, a vida em sociedade, como pensar a justiça, tem toda essa minha perspectiva de vida pessoal. Né? Então, quando eu falo, né, sobre gênero, por exemplo, eu não tenho como falar sobre gênero sem trazer a minha ancestralidade, sem trazer essa carga forte que é da minha região, da natureza e todos esses vieses que naturalmente me acompanham. Que lindo. E em relação à sua atividade profissional? Eu comecei muito cedo na minha vida profissional, muito cedo. Com 16 anos eu ingressei na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito. E aí eu fui emendando uma coisa na outra. Terminei a faculdade, fiz especialização, fiz mestrado, fiz o meu doutorado. E com 27 anos eu fui morar fora. Passei 1 ano na Itália, depois 6 meses no Chile, fazendo pesquisa para o meu doutorado. E sempre eu tive a certeza de que eu iria seguir a vida acadêmica. Sempre tive essa certeza. Então, ainda no mestrado, eu comecei a dar aula de Direito Constitucional. Quando eu voltei da minha pesquisa do doutorado, foi o meu encontro com a advocacia. E só então que eu comecei a atuar no eleitoral, como advogada eleitoralista. Então, a minha história com a academia é muito linear, mas a minha história com a advocacia não é tão linear assim. E aí eu volto da pesquisa do doutorado, começo a advogar. Nesse meio de percurso, tenho 2 filhos, me separo, viro mãe solo, me torno mãe solo, percebi que era difícil advogar, tendo que me dedicar para as 2 crianças, segui na vida acadêmica, me afastei da advocacia e de uns anos recentes para cá eu voltei para a advocacia. Com as crianças maiores. Com as crianças maiores, podendo me soltar mais. Juliana, e dentro dessa tua perspectiva de pesquisas de gênero, que não é de hoje, isso vem de muito tempo, nós nos conhecemos da estrada de muito tempo e eu sou admiradora do teu trabalho. Nos encontramos em vários eventos já e por isso é uma honra para mim pessoalmente te receber aqui no tribunal. Honra minha. Nessa condição de pesquisadora, de intelectual, que pensa a questão de gênero, as mulheres, o direito, o nosso sistema de justiça. Então, recentemente houve a publicação de um artigo
teu, junto com uma pesquisadora e promotora do de Ministério São Público Paulo. Federal. Do Ministério Público Federal. Procuradora da República, Denise Abad. Pois Exatamente. não. Então, conta pra gente um pouquinho sobre esse artigo, que é muito importante, é o tema que a gente vai abordar hoje aqui. Esse artigo é bem interessante porque nele nós falamos sobre violência política de gênero, violência política mais especificamente contra as mulheres, e como que ela se apresenta em vários âmbitos. E um desses âmbitos é no parlamento. Porque muito se fala, né, da violência política de gênero, e nós precisamos cada vez mais traçar todos os seus contextos. E nesse artigo nós abordamos como que a violência contra a mulher se apresenta nas casas parlamentares, daí porque nós precisamos desconstruir a ideia de que imunidade parlamentar é absoluta, porque não é absoluta. Quando nós pensamos em um Estado democrático de direito, nós precisamos entender o porquê da imunidade parlamentar, que não é um privilégio, não é uma garantia pessoal, um direito subjetivo, mas sim uma garantia institucional. Constitucional, porém não subjetiva. Exatamente. Exato. Tanto que não pode haver renúncia. E não é para garantir o exercício subjetivo daquela pessoa que, eleita pelo povo, está exercendo uma função. Não, mas para garantir a função institucional de estar no parlamento como representante eleito democraticamente pelo povo, ou eleita democraticamente pelo povo, para exercer suas funções, sejam elas atípicas ou as típicas, né? Portanto, seja a função legislativa e fiscalizadora, típicas do legislativo, que as atípicas. E aí esse artigo, além de traçar esses vieses, né, de como que a violência política contra a mulher se apresenta, nós também desenvolvemos a ideia do discurso de ódio, né? Como que o discurso de ódio, que precisa ser combatido, também se manifesta fortemente no âmbito das casas parlamentares e fora delas, inclusive contra as mulheres, ou especialmente contra as mulheres. Sim, então a gente, aí dentro dessa perspectiva, temos alguns recortes importantes, né? Primeiro, os limites da imunidade parlamentar, tanto do ponto de vista formal quanto material. Depois, a questão da aplicação da imunidade parlamentar sob a perspectiva de gênero. E aí eu já vou emendar e vou citar um caso do Rio de Janeiro que começou a ser julgado semana passada, em decorrência da violência política perpetrada por um parlamentar contra uma vereadora de Niterói, em que se começou a discutir exatamente essa questão, além de outras, né? Esse julgamento é muito emblemático, é um verdadeiro leading case para quem estuda essas questões relativas à violência política e imunidade parlamentar. Então, eu acho que serve assim como até um ponto de partida para essa discussão, né? Para a gente aprofundar ainda mais nessa discussão. Algumas pessoas tendem a acreditar que é difícil definir o discurso de ódio. Eu, particularmente, não percebo dessa forma. Eu costumo dizer que o discurso de ódio é muito fácil de ser percebido para a vítima desse discurso. E talvez, para quem profere o discurso, seja difícil mensurá-lo. Se é que a gente pode, de fato, né, aferir essa subjetividade. Por que é muito fácil para a vítima? Porque o discurso de ódio é toda fala que, de alguma forma, é discriminatória, é preconceituosa, diminui, estabelece uma relação de hierarquização, de opressão. Então, nós não precisamos classificar quais são essas falas. Basta entender que toda e qualquer fala que tenha essa finalidade, tenha essa natureza, é um discurso de ódio. Isso, por si só, é suficiente para caracterizá-lo. E entender o discurso de ódio num Estado democrático de direito é, portanto, perceber que a liberdade de expressão também não é absoluta, como nenhum direito é absoluto. Independente de ideologia político-partidária, independente de classe social, econômica, independente de gênero, a liberdade de expressão não é absoluta, como nenhum dos outros direitos. Semana passada, eu estive participando da Conferência Nacional da Mulher Advogada e eu trouxe exatamente esse ponto para a nossa reflexão. O direito, e me referindo especificamente ao direito eleitoral, mas aqui se aplica perfeitamente como direito parlamentar, tal como previsto, é opressor. Por quê? Porque na sua previsão normativa não traz a perspectiva de gênero.
acaba que muitas vezes alcança indistintamente, e alcança indistintamente todas nós mulheres essa relação de opressão, mas não de forma igual. Porque, a depender das interseccionalidades que nos atravessam, a depender dos grupos nos quais nós, mulheres, estamos inseridas, esse nosso grau de vulnerabilização é mais intenso, é mais profundo. E quando nós trazemos o debate sobre o discurso de ódio, sobre os limites da liberdade de expressão para o âmbito do direito parlamentar, nós estamos exatamente enfatizando isso. Quais são esses limites que precisam ser estabelecidos? Se nós observarmos, o discurso de ódio, quando destinado às mulheres, tem uma conotação, de um modo geral, diferente do discurso de ódio quando destinado aos homens. Né? Então, quando destinado às mulheres, e a gente vê esse caso da Beni Brioli, lá do Rio de Janeiro, como tem o caso da própria Isa Pena, que começa com um discurso de ódio, com falas nesse sentido, estão sempre relacionadas à sexualidade, estão sempre relacionadas a como administra ou deixa de administrar a família, estão sempre relacionadas ao seu corpo, a objetificação dessa mulher. Então, quando começa o debate, por exemplo, do caso da deputada Isa Pena, é exatamente a partir desse olhar, né? Com comentários sobre o corpo dela, com vídeos em relação, enfatizando o seu corpo, e até que culmina com a violência sexual e, então, violência política. Mesma coisa quando a gente vê em relação a Beni Brioli, né? É o mesmo caso, um caso de racismo, suposta prática de racismo, suposta prática de transfobia. Então, é diferente do homem. O discurso de ódio destinado ao homem acaba tendo uma natureza diferente, muito embora não se deixe de caracterizar como sendo discurso de ódio. Por quê? Porque discrimina, porque é preconceituoso, enfim. Isso é muito estudado, inclusive no direito americano muito se fala sobre o hate speech, né? E realmente há uma dúvida na doutrina e nos estudos que estão sendo publicados a esse respeito sobre a natureza do discurso do ódio. Mas eu concordo plenamente contigo, eu entendo da mesma forma, que é fácil perceber para a vítima, sem dúvida nenhuma. E aí a gente passa para uma segunda questão, que é o letramento de gênero. Né? Eu tenho dito que, para mim, nesse ano de eleição, é o maior desafio nós colocarmos a lente de gênero em todos os atores do sistema de justiça, para que todos percebam que o mundo mudou. Né? Então, isso, na verdade, daí decorreu essa ideia de fazer o podcast também. Que é excelente. Obrigada. Por o tribunal se aproximar da comunidade jurídica e não jurídica, mostrando essa nova realidade da perspectiva de gênero em todos os segmentos do direito, mas especialmente aqui, quando se fala em imunidade parlamentar e violência política. E é interessante, muito interessante, e aproveito para parabenizá-la. Obrigada. Pela realização do podcast e toda a sua equipe. É interessante trazer esse olhar sobre a perspectiva de gênero, porque quando nós falamos em gênero, primeiro nós precisamos entender que a nossa sociedade ainda é pensada muito a partir do viés homem e mulher, né? Uhum. E existem mais de 30 gêneros já reconhecidos pela Comissão dos Direitos Humanos de Nova York. Um outro ponto importante é entender que no próprio gênero feminino, entre as próprias mulheres, existe uma relação de opressão. Então, a mulher, infelizmente, também pratica violência contra a mulher. E nós precisamos desconstruir isso tudo. Muitas vezes nós, numa sociedade patriarcal, machista, opressora em relação a nós, fomos educadas numa relação muito de disputa, de querer concorrer uma com a outra. E a gente precisa desconstruir isso. E entender que quando nós nos unirmos, nos somarmos, né, umas às outras, provavelmente o nosso futuro será muito menos pesado do que o nosso passado foi. Que lindo isso. Eu concordo. Em relação a esse estudo que foi feito pela Juliana e pela Denise, quais as conclusões? As variáveis já foram colocadas na mesa,
mas as hipóteses também. Qual foi a conclusão? Nós entendemos, primeiro, que o debate sobre violência política contra a mulher é um debate que ainda tem muito para enfrentar. Nós entendemos também, nesse nosso estudo, que num Estado como o nosso, um Estado cooperativo, um Estado constitucional, um Estado democrático de direito, não cabe qualquer relação de violência, de opressão, apesar de nós entendermos também que uma sociedade formada como a nossa, a partir de uma hierarquização de vários grupos, uns sobre os outros, precisa ser desconstruída, né? E o direito não pode acompanhar. É interessante que o direito, como uma ciência, precisa, de fato, perseguir a justiça. O que significa, portanto, dizer que nós não podemos entender as normas como sendo um fim. Elas são um instrumento para, de alguma forma, ou de muitas formas, nós conseguirmos desconstruir esse status quo de relação de opressão, de hierarquização. Entendemos também que nós estamos avançando, ainda que minimamente, mas nós estamos avançando, seja a partir da edição das normas, né, da lei que estabelece a violência política contra a mulher como um crime, criminaliza a violência política contra a mulher, a 14.192 de 2021, inclusive traz essa previsão no Código Eleitoral, na lei das eleições. Então, existem avanços, mas também nós precisamos, existe avanço na jurisprudência, inclusive, né, a partir do momento em que o próprio judiciário reconhece que no âmbito parlamentar, apesar da imunidade material prevista na Constituição, existem limites, né, e o discurso de ódio, o discurso contra a mulher, que de alguma forma seja preconceituoso, a discrimine, não pode ser perpetuado no nosso sistema. Então, é um avanço do próprio judiciário. Mas para que a gente continue avançando, para que nós continuemos avançando, é preciso haver exatamente isso que você está fazendo, né? Aproximar o sistema de justiça da sociedade, para que o povo perceba também nessas relações que são estabelecidas de forma interpessoal, para que as próprias pessoas que compõem o sistema de justiça se desconstruam nesse processo, porque eu sempre digo que todo dia eu me desconstruo um pouquinho. Todo dia, ouvindo uma outra pessoa, percebendo uma outra realidade, eu me desconstruo um pouquinho. Porque todos nós nascemos e acabamos vivendo numa bolha. A gente tem que furar essa bolha e perceber o outro, né? Perceber a outra realidade. E aí, a partir daí, a gente pode, de fato, pensar numa sociedade mais justa, mais plural, que é isso que a gente quer. É isso que todas nós queremos. É isso, se colocar no lugar do outro. E isso me lembra uma fala que eu tenho feito em todos os lugares por onde eu tenho andado, que é a seguinte: por opção do legislador, nós passamos de uma realidade em campanha política que tudo pode. Era engraçado xingar o outro, achincalhar, humilhar. A gente achava engraçado, eu próprio, todos nós, porque Sim. A gente vinha de uma sociedade que tinha essa percepção, para a criminalização da conduta. Só que nesse meio tempo nós temos um gap na sociedade que eu tenho dito que é o próprio judiciário, que vai ter um papel importantíssimo aqui, de mostrar a sanção, de dizer, olha, é crime, agora é crime, não façam mais porque agora é crime. E à medida que eventuais medidas protetivas, dependendo do caso, ou sanções criminais, com agravamento da pena em até 1/3, dependendo da conduta, forem sendo aplicadas, é muito possível que a própria sociedade comece a evoluir e a repensar a sua conduta. Eu tenho fé nisso porque eu faço um paralelo com a Lei Maria da Penha, que é de 2006, quando surgiu. As mulheres iam à delegacia e eram mandadas embora porque aquilo era uma bobagem. E de lá para cá, o tanto que nós evoluímos. Ainda temos muito a evoluir, mas não se admite mais a violência doméstica contra uma mulher sem punição, né? Então, essa é, na verdade, uma constatação minha. Eu queria saber a tua opinião, se tu concordas com essa abordagem de que a gente precisa evoluir como sociedade para que se reconheça essa conduta como nociva, mas que depende muito da resposta que o judiciário der, do letramento que o judiciário, de gênero, que o judiciário passará a ter, porque isso tudo é muito novo para todos nós, enquanto cidadão, pessoa física, e enquanto julgadores também. Então, para mim, esse é o desafio desse ano, compatível com as eleições que estão por vir. Primeiro, que eu acho muito importante, eu considero importantíssimo nós nos colocarmos nesse papel de eu também estou aprendendo. Isso é fundamental. Isso é fato.
porque acaba que muitas vezes, com alguns discursos, nós percebemos pessoas se distanciando, né? Como se fossem as sabidas sobre o tema. E não, ninguém sabe absolutamente tudo, ninguém percebe absolutamente tudo. É importante nós nos colocarmos nesse papel. Eu estou aprendendo, todos nós, isso é fundamental. Segundo, eu acredito, por exemplo, em relação ao debate, vamos situar já nessa esfera política eleitoral, o debate sobre cotas, né, de gênero. Sim. Que é relevantíssimo, que vai ser mais um grande enfrentamento nessas eleições, eu não tenho a menor dúvida, especialmente por se tratar de eleições municipais, mais de 5.500 municípios, muita coisa para acontecer. Eu tenho um entendimento, eu concordo com o que você disse, completamente, eu tenho um entendimento seguinte. No eleitoral, em especial, nós acabamos transferindo para o judiciário muito do que nós vamos, no futuro, colocar no papel, né? Então, na verdade, no eleitoral, acaba que a dinâmica da interpretação é, de fato, feita pelo judiciário, que se antecede ao próprio legislativo. E por quê? Pelos casos concretos. Exato. Né? Numa eleição municipal, o Congresso Nacional não tem o poder de previsibilidade do que acontece lá no interior do Pará. Só que o caso que acontece no interior do Pará vai chegar em grau de recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Vai acontecer com Valença, né? No Exatamente. E vai chegar. Então, a partir daí, naturalmente, os ministros e ministras do Tribunal Superior Eleitoral vão ser provocados a refletir a partir daquela perspectiva trazida lá do interior do Pará e pensar a norma. E assim é muito feita o andamento, né? O ciclo do processo eleitoral. Tem um ponto que eu particularmente entendo sobre esse debate, né, de como que o judiciário vai, ou a partir da conduta do judiciário, isso vai impactar na política. E quando eu falo política, na sua mais ampla acepção, né? Como que a sociedade se organiza, como que as pessoas vão amadurecer, vão evoluir, vão seguir em frente. Que nós estamos levando para o judiciário a solução de um problema que não é jurídico, é político. Só que o judiciário, em nome do princípio da inafastabilidade, tem que decidir. É claro que, na minha opinião, é muito difícil quando nós levamos um problema cuja natureza não é essencialmente técnico-jurídico para o judiciário, a decisão ou o caminho não vai ser perfeito. Existirão problemas. Aqui, eu entendo que a ideia é tentar seguir o caminho menos prejudicial. Porque, olha, o que nós temos hoje, e a partir da ideia de que, por exemplo, os partidos políticos, e de fato eu entendo que são, né, solidários, completamente, absolutamente solidários no que toca a essa questão de fraude à cota de gênero, né? Os partidos políticos têm que saber como é que está sendo montada a chapa, quem é que está na chapa, saber se teve incentivo. Eles estão ali presentes, né? Até porque é uma condição de elegibilidade essa filiação. Quando cai a chapa toda no reconhecimento de fraude à cota de gênero, e inclusive agora o Tribunal Superior Eleitoral, na resolução, já estabeleceu os requisitos, né, para aferição de cota, a gente tem um problema político. Porque tem mulheres que foram eleitas ali que não estavam envolvidas na fraude. Sim. E aí a gente perde, a gente acaba retrocedendo. Então, é uma decisão que é complicada, mas, ao mesmo tempo, está aliada à técnica. Para que nós encontremos, e agora já começa a levantar, a sinalizar, né? A gente percebe uma minoria no Tribunal Superior Eleitoral dizendo, não, mas espera aí, aquelas mulheres que foram eleitas que não estão envolvidas na cota, na fraude, precisam permanecer para garantir. Mas a gente vai ter que encontrar um fundamento, né, democraticamente ok, mas um fundamento que seja compatível a essa lógica da solidariedade do partido político. Então, é um problema, é um paradoxo. Por quê? Porque não é um problema jurídico. É um problema que é político, que ele nasce no interno da política, na convenção partidária, né, na manifestação da autonomia do partido político. E aí entra um conflito, surgem os conflitos. Eu acredito que vai continuar sendo uma dura tarefa para o judiciário, mas que o judiciário, tenho certeza que vai encontrar o caminho, talvez não perfeito, porque não existe perfeição, né? Todos nós somos falhos, mas o melhor caminho para o nosso sistema continuar avançando. E sim, eu acredito que a partir da resposta do judiciário, nós da sociedade começamos a repensar, a nos reposicionar e, quiçá, com essa previsão, inclusive, né, trazida na resolução sobre os critérios da cota, os próprios partidos políticos não comecem a repensar esse seu papel e não seja uma forma de delimitar, porque a autonomia partidária também não é absoluta.
Essa questão me lembra aquele voto da ministra Maria Cláudia, antes de sair do Tribunal Superior Eleitoral, em que, em se tratando de fraude à cota de gênero, ela levantou uma questão importantíssima, que caminha nesse sentido que tu estás trazendo agora para nós aqui, de que deve ser responsabilizado o dirigente partidário que, claro, desde que haja prova, que colaborou para a fraude à cota de gênero. E eu acho isso brilhante, sensacional. Né? Parte desde a teoria da responsabilização dos atos civil, Código Civil mesmo, puro, mas também com essa repercussão dentro dos partidos políticos. Imbricado aí está o tema da democracia interna dos partidos políticos, exato, que também é um tema relevantíssimo para a nossa democracia, que também precisa ser visitado. E ela ficou vencida. Mas eu acho que foi um voto assim fundamental para também despertar a todos os atores que trabalham na justiça eleitoral para esse ponto, não acha? Um dos autores que eu estudei para o meu mestrado, para a minha dissertação do mestrado, dizia o seguinte, que uma maioria, antes de se formar maioria, começa como minoria. Esse posicionamento da ministra Maria Cláudia, eu entendo sensacional. Eu também acho. Há necessidade, aliás, foi uma atuação excelente a dela, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acredito que seja essencial essa responsabilização, inclusive porque nós temos um problema de gênero, claro, a ser enfrentado aí, considerando quem são esses dirigentes partidários, né, e quais são os seus interesses, né, como que um dirigente partidário... Esse deveria ser um pressuposto. Nessa condição de dirigir um grupo de pessoas que estão ali, pelo menos, né, teoricamente, ideologicamente, estão ali em torno de um movimento, né, de qualquer que seja a área, né, a linha de esquerda, de direita, mas estão ali em torno de um movimento pensando a vida em sociedade, pensando em como mudar a sociedade, quer começar todo esse trabalho, toda essa fundação do trabalho de uma forma autoritária, de uma forma arbitrária, passando por cima de todo mundo. E aí a gente já começa a perceber os vários problemas da democracia no nosso sistema. A partir do momento em que esses dirigentes partidários, em sua maioria homens, né, se não em sua totalidade homens, começam a ser responsabilizados, mais uma vez a gente percebe o que você falou antes, o judiciário sinalizando para apresentar como que a sociedade precisa reagir diante dos problemas que estão acontecendo. E, inclusive, o próprio partido político, né? Os dirigentes partidários. Se vocês continuarem nessa mesma linha, lá na frente vocês serão responsabilizados. E, ao fim e ao cabo, nós sabemos que a nossa sociedade funciona assim. Nós precisamos saber quais são as consequências dos nossos atos e, na medida em que nós temos consciência de que essas consequências não são boas para nós, eu acredito, e acredito que o ser humano é capaz de evoluir, não são boas para nós, nós podemos repensá-las e nos adaptar e melhorar e seguir uma jornada de fato que seja muito mais justa, plural, inclusiva, democrática. Preenche um déficit democrático, né? Exatamente. Eu concordo também. E também eu li o artigo de vocês, parabenizo, o artigo está excelente. Obrigada. E realmente faz pensar criticamente o direito, que é o que nós queremos sempre, né? Também sempre para evoluirmos enquanto... aqui no ponto julgadora, mas como pensamento crítico mesmo, né? E aí eu vi uma citação a Hannah Arendt, que trabalhou muito esse tema, né, relativo às mulheres e aos partidos políticos. Então, queria que... eu sei que vocês visitaram a obra dela, então... Essa citação é forte. Muito forte. Porque ela diz assim, a violência, diferente do poder, é silenciosa. A violência começa quando termina a fala. É muito lindo isso. E é forte isso, né? Agora eu falei pausadamente, eu senti a força dessa citação, porque é isso, a violência é aquele pouquinho de todo dia, né? É aquela frase que eu disse, besteira, é aquele agir de forma supostamente, aspas, impensada. Então, são aquelas pequenas coisas do dia a dia que vão se acumulando e vão crescendo. E muitas vezes a violência nem é pequena, às vezes ela já começa grande, né? Quando ela é estrutural, já começa grande.
que vão se avolumando. O que nós vamos percebendo é que a nossa sociedade, que deveria envolver todos aqueles que formam esse coletivo povo, é excludente. Então, aos poucos, e o próprio direito muitas vezes acaba sendo excludente, daí porque o papel de vocês, desembargadores, intérpretes em potencial e aplicadores do direito, é fundamental. Pensar muitas vezes essa norma que é geral e abstrata, que não percebe essas peculiaridades, essas especificidades que têm que ser trazidas para o texto da lei, isso também é igualdade formal. Na minha tese de doutorado, eu escrevo sobre isso. E igualdade formal, que infelizmente as pessoas de alguma forma ou de algum modo querem atribuir uma menor relevância em relação à igualdade material ou substancial. E eu defendo que não. Porque a igualdade formal estabelece que todos são iguais perante a lei. Artigo 5º caput da Constituição Federal. E na minha tese de doutorado, eu apresento o seguinte: se todos são iguais perante a lei, significa dizer que quando a lei aplicada às mesmas situações, ela tem que produzir o mesmo resultado. Volta, muda o foco eleitoral. Quantas vezes a gente já presenciou situações de, numa sessão, às vezes numa mesma semana, às vezes na mesma sessão, casos juridicamente idênticos tomarem rumos diferentes? Isso viola a igualdade formal. E aí, o que eu defendo na minha tese? A lei, ela, para produzir o mesmo resultado, significa que ela vai ser aplicada da mesma forma, com os mesmos contornos, fundamentação, para os casos que são juridicamente idênticos. Só que essa identidade jurídica, ela tem que ser objetiva. Não pode ser subjetiva, não pode ser pessoal. Portanto, traçar o que é relevante juridicamente a partir de uma perspectiva objetiva na nossa sociedade. O que significa dizer que aqueles casos que se afastam juridicamente, eles não vão ter o mesmo tratamento. E isso é crucial numa perspectiva de gênero. Então, não tem como nós estabelecermos igualdade de tratamento em situações que são juridicamente distintas. Sensacional. Concordo totalmente. E aí, voltando lá à questão da imunidade parlamentar, que eu havia falado e nós deixamos escapar, vocês também trabalham essa questão da imunidade parlamentar formal e material no texto, né? Fazendo essa distinção e a possível aplicação dela, o afastamento dela, relativização dela, sob a perspectiva de gênero, né? Na verdade, a gente trabalha de forma mais acentuada a imunidade material, porque trazemos a questão do discurso de ódio em relação a esse âmbito parlamentar, mas sempre, quando falamos sobre a imunidade formal, também, sempre a perspectiva de gênero, assim como a perspectiva racial, assim como outras perspectivas da nossa sociedade, elas precisam ser levadas em consideração em tudo que está estabelecido no nosso sistema. E por quê? Porque esse sistema não foi pensado a partir desses olhares. Então, quando nós nos acordamos, e que bom que a gente, né, está nesse movimento de acordar, quando nós nos acordamos e passamos a refletir a partir desses olhares, a partir dessas realidades, nós naturalmente precisamos pensar todo o nosso sistema. Imagina, a Constituição de 88. Nós estamos falando de uma Constituição de 88. Lá em 88, por mais que essa realidade toda existisse, não se falava. Não se percebia. Não se percebia, se naturalizava. Ainda hoje, muitas vezes, né? Mas nós estamos nesse processo de desconstrução e isso é riquíssimo. Então, não apenas a questão da imunidade material, da imunidade formal, mas como todo o nosso sistema, ele precisa ser repensado a partir desses olhares de gênero. De gênero. Sensacional. Eu estou muito feliz de nós estarmos caminhando no mesmo sentido, como sempre, né, Juliana? Sempre. A gente sempre esteve no mesmo lado da força, né? E esse bate-papo é uma coisa, trata de um tema muito importante, mas de uma maneira informal, até para que nós possamos atingir não só o público do direito, mas também a sociedade como um todo, os partidos políticos, as candidatas, o tipo penal. Por enquanto, né, há uma possibilidade de alteração legislativa. Sim. Mas o tipo penal hoje, o sujeito passivo é só quem exerce o mandato ou a candidata, né? Candidata que está no decorrer da campanha. Então, o objetivo do podcast é atingir também essa população
que tem interesse nesses temas e que vai ser chacoalhada nesse ano eleitoral. Tu tens toda a razão, esse ano a eleição é municipal, em que o corpo a corpo, o embate é natural do processo eleitoral. Exatamente. Né? Então, vai ser uma eleição muito acirrada. O que eu tenho ouvido é que será uma eleição marcada por questões relativas à inteligência artificial generativa, gênero e discurso de ódio. Então, esse vai ser o grande desafio de quem trabalhará no eleitoral. Eu me incluo aí, porque eu estou também no eleitoral em Santa Catarina. Então, vai ser um desafio bem grande para todos nós, tanto os advogados, quanto os partidos, quanto as candidatas, os possíveis candidatos, quem exerce já cargo nos parlamentos e que está nos seus mandatos e que ocupa as tribunas. Cuidado, porque agora existe aí uma população inteira de olho nessa questão da violência política e do discurso do ódio. Mais alguma coisa que queira falar? Eu assim? quero só agradecer. Primeiro, eu quero te parabenizar, tanto por estar aqui no desembargo do TRF4. Tenho certeza que você vai trazer um olhar necessário para as decisões, para os debates, para os embates, para os enfrentamentos. Como parabenizar pelo TRE, Santa Catarina de novo, voltando a casa. E por esse momento. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Juliana. Obrigada por estar aqui conosco. É uma honra enorme para nós receber uma mulher nortista, como tu começaste a te apresentar quando começou o nosso programa, que é uma mulher de um valor, de uma generosidade e que traz esse olhar do norte para todo o Brasil. Né? É um prazer enorme, um privilégio enorme estarmos juntas novamente nessa caminhada. Prazer enorme meu. Então, assim chegamos ao final de mais um OuveCast, o nosso podcast da Ouvidoria da Mulher, do TRF da 4ª Região, produzido junto com a Assessoria de Comunicação do Tribunal. E convidamos já para o nosso próximo episódio, que será disponibilizado em breve. Muito obrigada mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos e até a próxima.